Paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos. Começando mais um dia de campanha, sexto dia de clamor, de oração, de busca ao nosso Senhor. E hoje nós vamos fazer diferente. Hoje eu não vou pedir para você pegar nada para a gente consagrar. Não vou pedir para que você pegue nada hoje, porque ao final nós vamos fazer uma oração um pouco diferente, de certa forma diferente, vamos dizer assim. Mas no final você vai saber, tá bom? Eu gostaria de deixar uma palavra hoje, nesse sexto dia, penúltimo dia, do seu coração, no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35. Marcos 5, 35. Vai dizer o seguinte: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha que interessante. Essa palavra ela vem dizendo a respeito de um homem que estava com a sua filha doente, com a sua filha passando por uma terrível enfermidade e já estava à beira da morte. Esse homem, ele estava vendo a sua filha morrer diante dos seus olhos. Ele estava vendo a sua filha morrer sem conseguir fazer nada por ela, sem poder ajudar, sem poder socorrê-la, sem poder fazer nada para poder livrá-la daquela situação. Já estava à beira da morte. E o que acontece, vendo esse profundo desespero, passando por esse profundo desespero que ele estava, ele vai até Jesus. Ele corre para Jesus para buscar o socorro, para buscar a resposta, para buscar a ajuda de Jesus. E Jesus o ajuda. Na hora, ele pede para Jesus, para que Jesus fosse até a casa dele e curasse a menina que estava à beira da morte. Jesus na hora diz: então vamos. Eles vão em direção à casa, só que o que chama a atenção é que enquanto eles estavam nessa caminhada, alguns dos familiares desse homem, algumas das pessoas que estavam na casa desse homem, elas vêm até ele e diz: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Não adianta mais a sua busca, porque já acabou. Ontem nós falamos a respeito das lutas, que trazendo a Jesus, trazendo a Deus para as nossas lutas, nós conseguimos prevalecer, nós conseguimos vencê-las. Só que a situação que esse homem está vivendo é diferente disso. Ele já não está mais no momento da luta. Ele já não está mais no momento da dificuldade, porque já se acabou. Ele lutava quando a menina ainda estava doente. Ele lutava, ele passava dificuldade quando a menina ainda estava enferma, mas viva. Agora que ela morreu, a esperança acabou. Quando nós estamos passando por uma luta, ainda que alguém possa dizer para nós que nós vamos vencer ou não, ainda que venha alguém para dizer que nós vamos prevalecer, ou alguém para dizer que nós vamos perder, mas quando nós estamos em meio a uma dificuldade, em meio a uma aflição, em meio a uma luta, nós conseguimos lutar porque permanecemos com esperança. Nós temos esperança de realizar os nossos sonhos, nós temos esperança de conseguir aquilo que nós desejamos, nós temos esperança de conquistar algo na nossa vida, nós temos esperança de ver algum familiar nosso sendo salvo, encontrado por Jesus, nós temos esperança de que aquilo que nós desejamos venha se concretizar. Assim como esse homem tinha esperança de que Jesus pudesse curar a sua filha. Só que agora que a filha morreu, a esperança se acabou. A esperança acaba porque a filha havia morrido. A esperança acaba porque aquilo que ele queria já não ia mais acontecer. A esperança acaba porque tudo que ele esperava viver ainda, já não conseguia mais. Por muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações onde não é simplesmente a luta, mas é a esperança que se acaba. A esperança que se acaba porque chega ao fim, chega ao último estágio.
Pessoas que, por exemplo, já não conseguem mais realizar o sonho porque veem que na situação em que vivem já não há mais condições. Ou seja, a esperança se acabou. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. E de fato, quando a esperança se acaba, talvez tudo se acabe. Ou quase tudo, melhor dizendo. Porque ainda que aos olhos, isso é muito interessante, ainda que aos nossos olhos, ainda que aos olhos daqueles ao nosso redor, ainda que de acordo com o nosso ambiente, com o nosso cenário, ainda que pareça que a esperança tenha acabado, Jesus ele traz a resposta. Ele diz para aquele homem: não temas, creia somente. Como assim, Jesus? A esperança acabou já. Eu queria que ela fosse curada, mas ela morreu. Não temas, creia somente. Mas Jesus, eu vim pedir ajuda para que tirasse a enfermidade da minha filha. Eu vim pedir ajuda para que curasse ela, porque eu tinha essa esperança de que acontecesse um milagre. Mas agora ela morreu, não há mais como acontecer esse milagre. Não temas, creia somente. Isso é Jesus dizendo para nós que nós podemos estar na pior dificuldade das nossas vidas. Nós podemos estar num ambiente completamente onde não há esperança, onde não há mais vida, onde não há mais uma solução. Nós podemos estar enfrentando uma situação onde já não consiga mais fazer nada. Mas aquilo que Jesus nos ensina é que não importa se aos olhos de todos a esperança acabou. Aquilo que cabe a nós é não temer e apenas crer. O que cabe a nós é não permitir que o medo prevaleça, mas que nós creiamos. É não permitir que o medo tome conta, mas que a fé persista, que a fé resista. É não permitir que o medo de perder alguém, o medo de perder o emprego, o medo de perder a família, o medo de perder a casa, o medo de perder a vida, o medo de perder alguém que ama, não permitir que o medo de perder algo venha tirar a sua fé. Porque é essa fé que faz as coisas acontecerem. É essa fé que faz o milagre acontecer. Imagina um pai desesperado que vai buscar socorro para sua única filha e ouvir daqueles que estavam do lado da criança, do lado da menina, virem de encontro correndo para dizer: não adianta mais buscar porque a filha já morreu. Não adianta mais insistir porque a criança está morta. Não adianta mais a sua busca porque a sua esperança acabou. Não adianta a sua busca porque as portas se fecharam. Não adianta mais a sua busca porque aquilo que você queria não vai mais acontecer. É o que muitos dizem. Mas aquilo que Jesus diz para nós é o que importa. Não importa o que a multidão ao nosso redor venha dizer. Não importa o que as pessoas perto ou longe de nós venham a dizer. Não importam as palavras que o mundo diz, que o mundo sussurra ou que o mundo grita. Somente o que importa é o que Jesus ele diz para nós. E Jesus ele diz: não temas, creia somente. Não temas essa dificuldade, não temas essa aflição, não temas a notícia do médico dizendo dessa enfermidade, dessa doença. Não temas que ainda que seja desenganado. Não tenha medo porque alguém disse que não vai acontecer. Não tenha medo porque alguém disse que vai ser o fim. Não tenha medo porque alguém decretou algo contra a sua vida. Não tenha medo. Apenas creia. Apenas creia que Jesus pode fazer. Apenas creia que Jesus pode mudar. Apenas creia que Jesus pode fazer esse milagre acontecer. Não se leve pelo medo de alguém dizer, por alguém dizer que, mas é muito difícil, mas não vai acontecer, mas isso e aquilo. Não importa o que digam, meu irmão. Não importa o que falem. Só o que importa é a gente crer. É tudo que importa na nossa vida é que nós permaneçamos crendo. Eu amo dos ensinamentos que a palavra do Senhor nos diz, que nos ensina. Aonde por diversas vezes as pessoas, como esse homem fez, as pessoas iam para Jesus buscar por alguém. Esse homem ia para Jesus buscar pela sua filha. Há outros relatos que vai dizer que uma mãe ia buscar pela sua filha que estava possessa. Que um soldado ia buscar pelo seu servo que estava doente. Que alguém ia até Jesus buscar por um outro alguém que ficou em casa precisando.
Só que é interessante que em momento nenhum dessas vezes, Jesus ele nunca diz, vai lá e traz fulano aqui. Vai lá e pergunta se fulano tem fé. Vai lá e vê se essa pessoa que está precisando, ela tem fé, ela acredita. Não. Jesus ele não olha simplesmente para aquele que precisa. Ele olha para aquele que está buscando. Por diversas vezes, esses que vão até Jesus buscando por alguém, Jesus olha para a fé que está carregada no coração deles. Jesus olha para a esperança e para a fé que está neles. Portanto, não importa, é Jesus dizendo que não importa o que o mundo diga, mas aquilo que ele está olhando é para o que está em nós. Não importa se a nossa família não creia, mas ele está olhando para nós, que nós cremos. Não importa se no nosso trabalho ninguém creia, mas ele está olhando para nós porque nós cremos. É isso que Jesus olha. Talvez haja familiares seus que estejam passando por uma doença e você busque a Deus para curá-los. E eles mesmos são os que dizem que a situação é terrível, que não há solução. Entenda, a fé que Jesus está olhando é para a sua. Para aquele que Deus está olhando é para você. Se esse homem ele se movesse por aquilo que as pessoas dizem, na hora ele teria se desesperado e fugido de Jesus, corrido ao encontro da criança. Mas não, Jesus vem na hora para dizer, não temas. Não se mova pelas palavras do mundo. Não se comova pelas palavras do mundo. Não deixe que as pessoas te movam. Mas se mova pela sua fé. Se mova por aquilo que você crê. Creia que Jesus é aquele que faz milagres acontecerem. Creia que Jesus é aquele que veio para salvar das aflições e salvar a sua alma. Creia que Jesus é aquele que veio como Salvador para te encontrar, para te salvar, para te tirar desse cenário, te tirar da destruição. Creia que Jesus é o Senhor e que Deus, o Pai, o enviou para que morresse por nós, que os nossos pecados foram levados por Ele, que os nossos erros foram colocados sobre Ele, que as nossas doenças e enfermidades, todas elas Ele levou sobre si naquela cruz. Não temas. Não tema o mal que fala aos seus ouvidos. Não tema o cenário de morte que te cerca. Mas creia somente. Jesus diz para esse homem, não temas, crê somente. Então eles vão até a casa desse homem. Eles entram e vê as pessoas alvoroçadas, desesperadas, chorando e pranteando muito porque a criança morreu. Mas ainda assim ele diz, por que choram? A menina não está morta, mas dorme. É interessante porque aqueles que estavam ali agora vão começar a rir. Vão começar a dar risada de Jesus. Ih, tá ficando doido. Esse aí não sabe nem o que fala. Chegou agora, a criança já morreu. E ele vem dizer que está dormindo. Para as pessoas ao nosso redor, tudo pode ter morrido. Mas aquilo que nós olhamos não é os olhos da carne. Não é o olhar daqueles que estão ao nosso redor, mas é o olhar da fé. Eu posso olhar agora e ver na minha frente, fisicamente, que não há mais condições, mas pela fé, eu sei que Jesus pode fazer. Pare de olhar a sua vida pelos olhos carnais. Pare de olhar para a sua vida por aquilo que a realidade mostra, por aquilo que você entende. Para de olhar para a sua vida de acordo com o seu ambiente, porque talvez você passe por uma situação onde aquilo que você quer não seja possível de alcançar. Para de olhar por isso e olha pelos olhos da fé. É olhar e dizer, ainda que pareça ser assim, eu sei que Deus ele pode fazer mais. Ainda que possa estar assim aos olhos de todos, eu sei que Deus ele pode realizar mais. Ainda que o médico tenha determinada doença, eu sei que Deus ele pode trazer o milagre e a cura. Não importa qual seja o cenário. O nosso olhar deve sempre ser o da fé, para entender que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós poderíamos pedir ou sequer imaginar. Amém? Olhe pelos olhos da fé e tenha certeza que Deus ele vai honrar essa fé. E graças a Deus por isso. Deus abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor? 12:08 agora.
Vamos clamar ao nome de Jesus. E como eu disse que eu queria fazer uma oração diferente, eu quero que essa fé, ela se manifeste na sua vida. A palavra do Senhor diz que a pregação que os apóstolos eles faziam era confirmada por Deus. Aquilo que os apóstolos, que os servos de Deus eles ensinavam antigamente, Deus ele confirmava operando sinais e maravilhas e prodígios. A nossa fé, ela foi feita, Deus nos deu para que ela gere frutos, para que nós a coloquemos em prática. E é essa oração que eu farei nessa noite, que eu farei nesse dia, perdão. Eu peço que você estenda as suas mãos para a tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet, do seu aparelho. Se você conseguir, apoie ele em algum lugar e estenda as suas duas mãos assim. Se você não conseguir apoiá-lo em algum lugar, segura ele com a mão e estenda a outra. Porque é a sua mão que nós vamos consagrar agora. É pelas suas mãos que nós vamos orar agora. Amém? Faça isso. E vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos ao Teu nome, Senhor, como um sinal de fé. Nós invocamos ao Teu nome, Pai, crendo na Tua palavra, crendo, Senhor, que o Senhor é aquele que faz os milagres acontecerem, faz o impossível se tornar realidade. Crendo que o Senhor é o Deus que olha para a fé que está em cada um de nós. E, Senhor, é justamente por essa fé, Pai, para que essa fé se fortaleça, para que essa fé se multiplique, para que essa fé gere frutos sobre essa vida e sobre as pessoas ao redor. É justamente sobre essa fé, Pai, que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, consagra as mãos dessa pessoa agora. Consagra, Senhor, essas mãos que são direcionadas a esse aparelho, direcionadas a essa tela, em direção da minha, Pai, em nome do Senhor Jesus agora. Coloca, Senhor, a Tua unção sobre essas mãos. Coloca, Pai, o Teu poder, a Tua virtude. De maneira, Senhor, que pela fé, meu Pai, aonde nós tocarmos seja abençoado. Se nós encontrarmos enfermos, pessoas doentes no nosso caminho, Senhor, nós colocaremos a mão sobre eles e o Senhor fará o milagre acontecer. Se nós encontrarmos alguém necessitando de uma bênção financeira, encontrarmos algo precisando ser abençoado financeiramente, Pai, nós colocaremos as nossas mãos e o Senhor fará a bênção chegar. Nós fazemos isso pela fé, Senhor, para que a fé dessa pessoa se fortaleça ainda mais, para que se entenda que aquilo que o nosso olhar deve ser pela fé que eu te peço. Pai, consagra essas mãos agora, e todos aqueles em que nós tocarmos, todo o ambiente que nós tocarmos, todo lugar que nós tocarmos, tudo onde nossas mãos forem colocadas pelo Senhor, em nome de Jesus, seja abençoado. Que haja cura, que haja milagres, que haja libertações, que haja livramentos, que haja bênçãos. Pai, nós consagramos, eu consagro essas mãos ao Senhor. Sejam elas ferramentas para Ti e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus. Amém. Creia nessa palavra. E a partir de hoje, tudo aquilo que aparecer na sua vida, aparecer no seu caminho, você não vai mais olhar por aquilo que te dizem, mas você vai olhar por essa fé que Deus colocou no seu coração. Essas mãos, as suas mãos, a partir de hoje elas são ferramentas para Deus usar. Elas são ferramentas para a glória de Deus se manifestar. Portanto, se aparecer alguém doente, se aparecer alguém precisando, enfermo, se aparecer qualquer que seja o pior do cenário, talvez agora Deus traga na sua memória alguém que esteja precisando de uma cura. Alguém que está doente, que está acamado. Você vai sair dessa oração e vai correr para essa pessoa agora. E vai colocar as suas mãos sobre ela. E vai determinar a cura em nome de Jesus. Você vai dizer, seja curado em nome de Jesus. Receba um milagre em nome de Jesus. Porque as suas mãos e a sua fé, Deus ele vai usar para fazer milagres. Creia nisso.